Silvia Nascimento, terapeuta sistêmica, a ex na constelação familiar. Vem comigo. Hoje nós vamos trocar ideias sobre um assunto que acontece muito aqui no consultório e tem muitas perguntas. E eu vou responder uma delas aqui hoje, tá bom? Você pode deixar a sua pergunta aí abaixo do vídeo, você pode curtir, você pode compartilhar e ativa o sininho para que os próximos conteúdos cheguem até você e aconteça aí em você uma cura sistêmica. Vamos para o assunto de hoje. Aqui eu vou representar através desses bonecos um casal, né? Talvez não tenha nada a ver com você e talvez tenha tudo a ver com você. A ex e a constelação. Quando um casal decide a ter um relacionamento amoroso, e se foi ficando legal, um casamento, vai aumentando os compromissos, né? A intimidade e decidem a se casar. E aí a mulher olha para o seu digníssimo esposo e sabe que ele teve um noivado antes dela. Mas foi um noivado. Quem casou com ele foi ela. E aí eu te pergunto, que diferença faz para que esse casamento, esse amor dê certo ou esteja em maior equilíbrio? Essa ex, essa noiva que nem esposa foi, nem casada foi. Pois é, faz toda a diferença você ter essa consciência, essa compreensão de qual é o seu lugar nesse casamento. Se você não sabe qual é o lugar nesse casamento, qual é o lugar que você ocupa na vida do seu esposo, qual é o lugar, a posição, quem chegou antes, quem chegou primeiro, quem que eu preciso contar e para que eu preciso dessa informação? Porque o seu casamento pode começar a ser um pouco ou muito tóxico, uma relação tóxica onde já acontecem palavras agressivas, diminuição de valores um para com o outro e talvez você não tenha noção que pode ser essa consciência, esse ensinamento que você não sabia, mas pode saber agora. Quando você, mulher, se relaciona com um homem, independente do gênero que você escolha, se é um relacionamento hétero ou se é homoafetivo, as regras sistêmicas da constelação familiar são as mesmas. São todas baseadas nas 3 leis sistêmicas que Bert Hellinger determinou como a lei do pertencimento, a lei da hierarquia e a lei do equilíbrio e da troca. Então, quando nós falamos de um casamento, de um relacionamento amoroso, nós estamos falando de todas as 3 leis, mas a principal é a lei do equilíbrio e da troca. Por que que é a principal quando se fala em casal? Porque quando nós estamos falando de nós, filhas, com os nossos pais, ali não tem equilíbrio e nem vai ter nunca, porque os nossos pais sempre vieram primeiro do que nós, né? E nós sempre seremos as filhas, as crianças, as pequenas dentro do nosso sistema perante os nossos pais. Agora, na vida de casal, no relacionamento amoroso, é um pouco diferente. É aí onde os dois entram, na mesma medida, no mesmo peso, vamos dizer assim, né? Chegam iguais para trocar as experiências. Quais experiências nós estamos falando? Uma observação para você prestar atenção. O casamento, ele nunca é feito de 2 pessoas. O casamento nunca é feito assim, somente de 2 pessoas. É feito, constituído de 2 sistemas, porque aqui atrás desse moço tem os pais, tem os avós, tem os bisavós, tem os trisavós, tem tios, tem pessoas que entraram na família, tem cunhados, tem história. Esse indivíduo não é um ser sozinho e único que vai simplesmente se juntar a uma outra pessoa, ter um relacionamento amoroso e pronto. O passado dele é esquecido. Tipo, eu caso com você, nós podemos ter um relacionamento amoroso, mas não quero saber da sua família. Nesse momento, você não está excluindo a família do outro, você está excluindo justamente a pessoa que você diz ou acha que ama. Percebe já a incongruência na relação? Então, ou você traz a família inteira junto, né, para junto de você e sente
sinta-se incluída nesta família e inclua esta família no seu coração, porque faz parte da história dele. Então, quando a mulher começa a criticar o marido, tipo, a sua mãe, vamos supor aqui, sua mãe não é ninguém, eu fiz tudo na sua vida para você. Mas o seu pai, quem é o seu pai? Foi depois que nós casamos, que nós construímos tudo, que você, como diz, né, virou gente? Como eu ouço isso aqui em consultório, hein? Ao nível do relacionamento em que as pessoas, em algum momento, dizem que se amam, né? Todas as vezes, dentro do relacionamento amoroso, que nós excluímos os pais por qualquer motivo, pode ser que você tenha razão, né? De não contar, de não levar em consideração, de não aceitar na sua casa, de não ter convivência dos seus filhos, vamos supor que tem, com os pais ou com os outros familiares do seu cônjuge por algum motivo, ok, mas aqui dentro do seu coração, essa pessoa tem que fazer parte porque é a família do seu parceiro ou da sua parceira. Entende? Quando você perde essa consciência, ou quando você não tem, ou quando você tem, mas não quer aceitar, não quer acolher e não quer incluir, o casamento já está predestinado, né, a ir perdendo o amor, perdendo a essência, a desabando de alguma forma. E você olha e fala, nossa, mas eu investi tanto nesse casamento, o que está acontecendo? Aí você começa a lembrar, né? Mas bem que minha mãe disse, né? Porque filho que não cuida da mãe não dá um bom marido. Filha que não cuida dos pais não dá uma boa esposa. Filha que não sabe, né? Antigamente isso, né? Não faz comida, que não cuida bem da casa, não vai ser uma boa esposa. Né? Tudo isso pode ser mudado, mas quando já se entra na relação com essas consciências e com essas crenças, podem limitar o amor de vocês dentro da relação. E pior, os filhos podem assistir tudo isso e levar essa informação, essa cultura, esse ensinamento para as relações futuras deles e futuros comprometimentos que vão ter. Olham para trás, veem para os seus pais, olham e falam, consciente ou não, ok, não quero ter a vida dos meus pais. Toda vez que você critica e julga, você repete. Todas as vezes que você critica e julga a família do seu esposo ou da sua esposa, quem tem a grande probabilidade de repetir isso são as suas futuras gerações, que são os filhos e os netos de vocês. Então, veja a seriedade de você compreender que quando você exclui qualquer pessoa, você retém essa informação com você. É aí que talvez você não sabe por que a sua vida está em desequilíbrio. Ou por que você não atrai homens, ou por que você não tem um relacionamento saudável, ou por que você só atrai homem que te trai. Preste atenção, todas as vezes que chega uma mulher aqui, querendo constelar ou entender melhor no processo terapêutico o que está acontecendo com os relacionamentos amorosos dela e ela não consegue se identificar, encaixar a vida harmoniosa e fazer com que aquela relação se torne duradoura, né? Tem relacionamentos curtos, 1 ano, 2 anos, não passa disso, ou não passa do namoro, os homens que ela atrai não querem compromisso. Aí sim, nós vamos falar isso em outro momento, mas você já toma aqui como ensinamento que quando você, que é homem, exclui os seus pais, você não tem força dentro da relação de casal. E aqui, possivelmente, você vai também excluir a sua esposa, ou por traição, ou no meio do casamento você decide colocar uma terceira pessoa, começa a ocultar assuntos, começa a mentir, começa a descumprir aqueles acordos que vocês tiveram naquele momento daquela paixão, daquele relacionamento que começou a ficar gostoso e começaram a juntar, né, as roupinhas de vocês e morar junto. Pois é. Enquanto às vezes é começo, tá naquela emoção, naquele fogo da paixão, naquela descoberta, passamos por cima de algumas informações. Mas no decorrer do relacionamento, no decorrer que os anos vão passando, né? As pessoas vão se conhecendo melhor. E aí, nossa, será com quem que eu casei, né? Acorda, olha para o lado e fala, nossa, o que eu estou fazendo aqui nessa relação? Não tem nada a ver comigo, mas talvez é tarde, mas ainda dá tempo para tudo. Então essa consciência que você está tendo aqui agora
Você já leva para a sua relação, leva para o seu casamento, leva para os seus namoros, ou pensa nos seus ex. E falando em ex, se esse mocinho aqui, como eu disse, estava noivo, eu preciso incluir a noiva dele na história dele. Vamos supor que dessa noiva eles tiveram um filho. Vamos supor que esse filho é vivo ou perdeu, foi um aborto, ok. Onde entra a esposa atual na vida desse homem? Ela entra como primeira ou como segunda? Ela entra como segunda esposa. Mas ela pode entrar numa consciência de que, mas ele não era casado com a ex. Como se o casamento definisse por papel ou por aliança, né? Então, aqui está em desordem, em desequilíbrio, e esse homem inconsciente está vinculado à primeira relação, que nós chamamos de a primeira esposa. Afinal, aqui esse exemplo que eu dou para você, era uma noiva, mas teve um vínculo de um filho, sendo aborto, natimorto, ou essa criança é viva. Todas essas formas precisam ser consideradas, precisam ser incluídas e precisam ser reconhecidas pelas futuras gerações de relacionamentos que esse homem vai ter. Ele vai carregando a sua história para frente, para frente, para frente. Porque não tem como você largar a sua história para trás e olhar para trás e dizer, não foi comigo. Não tem jeito. Vamos supor que em algum momento essa aqui vai se tornar uma ex e lá na frente ele vai ter um segundo, um terceiro, um quarto relacionamento ou casamento com filhos ou não. Tem história de quanto é jeito aqui, né? Então, aqui, ele precisa considerar que a próxima que vai entrar aqui já não é mais a primeira, porque é a noiva, a segunda foi a esposa, aqui já é a terceira. Aí vamos supor que essa aqui chega, olha para ele e fala assim, olha, vou usar esse exemplo aqui. Chega aqui uma terceira, ela olha para ele e fala assim, eu sou sua única esposa, não aceito o seu filho que você teve no outro relacionamento anterior, aliás, nem você assumiu, quem sou eu para aceitar ou assumir, né? Então eu sou a sua primeira esposa, porque eu sou a atual, sou eu que te ajudo, eu vou ajudar você com várias coisas no trabalho, vamos ser parceiros, vamos fazer projetos juntos, construir uma vida diferente. Ok, mas essa família, essa história não pode ser excluída. Essa esposa aqui está fora do lugar de esposa, porque ela é a terceira. E isso faz toda uma diferença para que o seu casamento seja saudável ou não. Se você gostou, curte esse vídeo. No Facebook e YouTube você me encontra como Instituto Silvia Nascimento. Se inscreva. Toque aí no sininho para que vocês recebam de primeira mão os próximos vídeos que vou colocar aqui para você, os próximos ensinamentos. No Instagram você me encontra como Silvia Nascimento, _oficial. Vamos lá? Pega na minha mão, vem comigo, bora lá!